Quem é live sempre aparece. Bom dia, hoje extraordinariamente numa segunda-feira, pois na quinta passada a internet caiu, quer dizer, o sinal caiu, mas hoje não vai cair não. Então hoje eu chamo meu amigo Rogério Rio, ilustrador, cartunista, publicitário e músico, né? Hoje eu vou começar aqui fazendo, ó, o Rogério já está aqui. Eu vou começar apenas lembrando, né, que a gente vem em uma série, né, de várias lives que começou lá com Ivo Neto, meu amigo Ivo Neto, e depois eu convidei aqui Belmiro Neto, falei também com Maria João Amado, falei com Karina Terço, Vitor Mascarenhas, Hector Salas, Mário Santana, Mirela Dória, Caverna e agora vou falar com meu amigo Rogério Rios. Lúcia, mãe, grande Rogério. Alô! Alô! E aí, meu velho, tudo beleza, Yuri? E aí, beleza? Como é que foi o final de semana? O final de semana foi muito bom, né? Quer dizer, foi aquele isolamento que a gente já está acostumado, mas com bons filmes, né? Com boas companhias, a gente está sempre bem. Então, eu queria dizer para você que é uma honra estar fazendo parte aqui desse bate-papo, onde só veio gente boa, gente que eu admiro há muitos anos. E eu estar aqui agora, para mim, é um, é um motivo de alegria, entendeu? E de honra também. Então, um grande É abraço só para dar continuidade à sequência, né? Exatamente. Caiu o nível hoje, mas vai melhorar depois. Na verdade, eu queria inclusive começar falando que nós nos conhecemos do tempo que nós éramos sócios, não é isso? Caramba, é A gente verdade. dividia o mesmo escritório, antes de tudo, Dividimos o no Porto da escritório. Barra. Porto da Barra é verdade, cara. Nosso Porto da Barra, onde a gente se conheceu. Verdade. Isso data de. Não vale nem a pena dizer agora, senão a gente vai denunciar a nossa idade, né? Mas é verdade. É verdade. A gente se cruzou em alguns momentos. Eu acho que antes disso a gente já se bateu, se eu não me engano, pela PJ, ou pela Na PJ, Propeg. ou pela Publivendas, então Publivendas, eu acho, que você passou também, né? Isso. É, E acho que e na Propeg também, não foi? No núcleo de varejo. foi o nosso último encontro, né, profissional, foi na Propeg, em 2005, 2006, eu acho. Na Engenho Novo também. Engenho, isso a gente passou, a gente tem em comum todas as grandes e melhores agências da Bahia, não é, que estão aí até hoje. A gente já se bateu, no mínimo, pelos corredores, não é? E é bom ver que você ainda está nativa, né? Porque houve um tipo de seleção é, que acabou, que muita gente acabou migrando para outras áreas, né? E a gente continua aqui apostando, né? Nessa cachaça que é comunicação, né? Na, cada um agora no seu nicho, né? Eu mudei também. Você me conheceu como diretor de arte. E eu costumo dizer que eu sou um nômade nessa área, porque eu já mudei de profissão, pelo menos dentro da propaganda, eu mudei de profissão umas 3 ou 4 vezes, né? E hoje eu sou ilustrador. Sou ilustrador sem nunca ter deixado de ser ilustrador, mas eu peguei essa carreira de ilustrador como uma alternativa de continuar relevante, não é? E como alternativa de fazer o que eu realmente sempre curti fazer, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, Eu não vou é? começar meio que fazendo a sua retrospectiva, certo? Como eu sempre faço, tá bom? Perfeito. Nós já nos conhecemos, né? Como eu falei aqui. Essa live ela faz parte de uma sequência, ela vai ficar disponível no IGTV da Voz Comunica. Se você quiser depois pegar, copiar o link, passar para amigos, né? E que venham acompanhar novas lives aqui, né? Você é ilustrador, cartunista e músico, e você trabalhou como produtor gráfico, diretor de arte, você foi pioneiro em desktop publishing no Brasil, lá em 1990, né? Formando vários profissionais na área através do Senai. Né? Fale um pouco aí dessa fase para a gente. Essa fase foi uma coisa espetacular na minha vida,
porque aconteceu justamente quando as pessoas achavam que ia levar muito tempo para a gente migrar da prancheta para o computador. E eu caí mais ou menos de paraquedas, porque um amigo meu que trabalhou, um amigo chamado Luiz Alberto, eu tinha acabado de sair da PJ, houve um corte na PJ, eu fui junto, e esse meu amigo falou assim, ó, bicho, você está afim de aprender a trabalhar com desktop publishing? Eu falei, desktop o quê? Aquilo ali era um conceito que ninguém sabia o que era. Velho, agora tudo isso que a gente fazia na prancheta, o futuro agora é todo pelo computador. Tem um programa que era muito famoso, chamado Quark Express, que hoje não existe mais, porque foi superado. Quark Express. Isso, aí eu fui um dos primeiros a aprender Quark Express, Adobe PageMaker, e tudo que se tinha nisso aí era em inglês. E eu, assim, sempre tive uma facilidade para a questão, né, de outros idiomas, e eu conseguia entender a questão que ensinavam nos livros, né, de Photoshop, de Quark Express, e esse conhecimento me foi muito útil, porque eu pude, além de trabalhar com isso, um dos primeiros a trabalhar com desktop publishing, eu também fui um dos primeiros a ensinar isso, não é? Então, ensinei o parque gráfico inteiro do Jornal à Tarde, formei vários profissionais em editoras, eu dava aula particular e cheguei a dar aula também no SESI ou Senai, acho que Senai, os bendezeiros, né? E foi um período para mim muito legal, porque muita gente passou a ter empregabilidade no mercado porque foram formados, né, nessa área muito cedo e as oportunidades eram boas, os salários eram mais altos porque tinham pouca gente, não é? A demanda era alta e essas pessoas até hoje se encontram comigo e falam, poxa, velho, como mudou, né, aquilo, como influiu positivamente na minha vida aquelas aulas, né, que você me deu naquela época e coisa e tal. E isso foi muito gratificante, não é? Foi bem mais gratificante, por exemplo, do que trabalhar com propaganda, né, apenas no aspecto comercial, porque a propaganda é uma coisa bem efêmera e a gente acaba que não interage de maneira direta na vida das pessoas como uma pessoa que está formando profissional, né? Então, eu tive essa alegria durante um tempo. Mas, assim, nas minhas inquietações, eu voltei a trabalhar intensamente com uma agência. Eu, junto com o Hector, a gente teve a Futura nos anos 2000, entre 99 e 2000, e que a gente descobriu que a gente era muito bom para trabalhar junto, mas era muito ruim para ganhar dinheiro. Foi o que Quem era? Com quem? Hector Salas, né? Sim, com Hector. Com Hector. Teve aqui da outra vez, né? Teve esse período que a gente dividiu o Sala e a gente teve essa empresa, né? Futura. E aí eu retornei para a agência, onde eu fui produtor gráfico, trabalhei como diretor de arte, trabalhei como arte finalista. E 2005 foi a última agência que eu trabalhei como empregado, foi a Propeg. Eu enjoei disso tudo e me mudei para a Irlanda, né? Lá na Irlanda eu trabalhei muito indiretamente com isso, né? Eu tive com a WebArtics, um projeto lá de como é que eu vou dizer? A gente fazia design de site, onde eu fazia parte gráfica e tinha um programador. Mas eu não fiquei muito tempo nesse setor. Eu migrei para a parte de tradução, né? Comecei a fazer traduções de termos médicos para um site de busca chamado What Clinic. E nesse What Clinic eu tinha essa função, né? de pegar, primeiro, juntar conteúdo, traduzir para o inglês e a parte brasileira desse site, né? Eu fazia o inverso, pegava o conteúdo de inglês e passava para o português. Com o passar do tempo... Que experiência massa, Rogério. Isso foi bem legal no começo, mas com o passar do tempo, pelo fato de ser muito repetitivo e pelo fato de não ter muito desafio, porque você não aprende muito com o tempo. Nos primeiros 6 meses, você aprende tudo que tem que aprender. E depois você começa a replicar. E eu estava me sentindo assim, irrelevante, meio improdutivo. Foi o que me incentivou a voltar
para cá. Além do mais, estava tendo uma crise na Europa, aquela crise de 2008, e os salários caíram drasticamente. E eu pensei, poxa, eu vou agora surfar um pouco na onda que está rolando, que estava muito bem aqui, né? Naquela época, 2011, ainda tinha um resquício, né, de grandes possibilidades aqui. Meus amigos estavam todos bem colocados, muito bem. Eu falei, poxa, eu vou voltar para o Brasil. Só que eu fiz um pacto comigo mesmo de que eu iria desenhar. Eu só vou fazer agora o que eu gosto. Eu tive uma série de outras atividades em que eu me meti e que não me traziam um retorno assim de prazer, né? Não tinha retorno pessoal. Eu falei, o que é que me dá alegria mesmo de trabalhar? É desenhar, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto Deixa eu também... só voltar um pouquinho. Você também foi cartunista do Jornal à Tarde com a tirinha semanal O Escambau, não foi? Sim, caramba, é verdade. Esse período data de 1900, entre 87 e 95. Quando tem muito tempo, a gente começa a se enganar um pouco, mas foram pelo menos uns 6 ou 7 anos. Eu tinha uma tirinha semanal no caderno Lazer e Informação. O nome dessa tira era Os Cambal. Aí eu mexia com assuntos aleatórios, né? Política, piadas de situação, né? E aquilo ali foi um trabalho que eu fiquei bastante conhecido na época, porque o Jornal à Tarde, ele era um dos poucos veículos, que hoje em dia esses veículos, né, estão cada vez mais segmentados, que chegava na casa de todo mundo, não é? Como a Globo também hoje chega e já foi muito mais potente, o Jornal à Tarde, vamos dizer, que era a Globo do jornal Do impresso. jornal impresso na Bahia, né? Isso, e que eles ganhavam muita grana, mais até com publicidade do que com vendas, porque eles tinham penetração muito grande na vida das pessoas. Mas como a minha cara não aparecia apenas o meu nome, eu tive a chance de ver o efeito dos desenhos ali no jornal. Porque de vez em quando eu via as pessoas comentando sobre as tirinhas, sobre as piadas, e eu tinha aquele prazer particular de ver que o negócio estava indo bem, que a galera estava curtindo, não é? E às vezes não, às vezes eu recebia críticas muito sinceras e muito honestas, justamente para a pessoa não saber que era eu. E eu nunca dizia, poxa, sou eu que desenho isso aqui. Né? E é muito importante aqui eu lembrar que tinha um parceiro que fazia também textos comigo, que era o Luiz Alberto, que é professor de redação, né, em vários cursos, é egresso da UFBA, né, de letras. E a gente costumava bolar essas historinhas, as piadas curtas. E o jornal dava muita liberdade para a gente, inclusive tocar em assuntos que eram sensíveis. E nunca experimentei censura, nada disso. O jornal dava carta branca para a gente. Né? Era a vantagem de trabalhar de graça, porque eles não pagavam pela tira. Né? Então a vantagem é essa. Também não podiam fazer exigências. E Mas foi foi um aí que período bem você legal. começou como cartunista? Foi nessa... Foi no Escambau que você começou ou foi antes? Foi bem antes, bem antes. Eu fiz parte de zines, exposições coletivas com muitos artistas. E eu sempre gostei de fazer várias atividades ao mesmo tempo, não é? O que hoje eu mudei um pouco essa minha mentalidade, porque eu digo, poxa, quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você fica igual o pato, né? Você canta, você nada e você voa, mas você acaba que não se aperfeiçoa em nada disso. Então, eu resolvi que, poxa, é melhor agora me segmentar apenas em uma dessas áreas para que realmente fique excelente nessa área. Não é? Pegar energia e dar um foco. Porque, mesmo assim, eu ainda tenho um grande defeito que eu me disperso muito facilmente. Não é? Então, é o problema das pessoas que são criativas, que a gente gosta de muita coisa. Então, eu ainda estou me dispersando, porque eu estou escrevendo para o blog Microfonia toda semana. Eu estou fazendo parte do Clube dos Bons Sons, onde eu seleciono bandas, onde eu ouço muita gente nova. Eu tô palpite no canal chamado também de Diário da Quarentena, onde toda semana eu entro ao vivo, trago pessoas também para bater papo. Então, é aquela coisa, um frisson que eu estou tentando me conter, de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, não é? E pode ser um perigo,
porque eu sei que eu nunca vou ser excelente em nada disso aí, porque eu gosto de muitas coisas. Então, eu estou tentando agora focar energia na parte do desenho, da ilustração, mas tudo isso foi em paralelo. Eu sempre fiz parte de algum projeto musical, sempre fiz parte de algum projeto ligado à criação de textos, humorísticos ou não humorísticos, propaganda, não é? Porque era a minha fonte primordial, né, de renda, porque você tem que trazer o jantar para casa. E à medida que eu vou falando com você, vem tanto assunto na minha cabeça que eu estou tentando não me dispersar nesse momento aqui. Pronto, você me traga. Vou só pedir porque aqui o amigo Gil Acácio fez uma pergunta, né? Você não gostaria de reunir esses personagens e criar uma revista em quadrinhos, por exemplo? Sim, gostaria, lógico. É uma coisa, inclusive, que muita gente já me cobrou. Tem pessoas que me lembram de personagens que eu criava antes, né? Tipo, eu tinha um personagem totalmente, como é que eu vou dizer? Hoje em dia, eu acho que é impublicável, que é o Capitão Caralho. O Capitão Caralho, bicho, era um personagem bem complexo, mas totalmente pornográfico, mas que meus amigos eles se mijavam de rir com as piadas do Capitão Caralho, né? Que tomara não tenha criança assistindo, mas o Capitão Caralho ele não tinha um rosto, ao invés do rosto ele tinha o Braulio, né? Ali e óculos. Ele colocava o óculos e ninguém reconhecia ele. Quando ele tirava os óculos, ele era o Capitão Caralho. Não é? Então, as histórias ligadas ao Capitão Caralho eram totalmente absurdas e que as pessoas adoram. Aí já disse, velho, lança um projeto. Eu digo, não posso fazer isso, cara, hoje. Hoje em dia, eu não posso fazer isso. Vai ter muita gente que vai curtir, mas isso pode influir negativamente na minha imagem, né? Como desenhista, como artista, que pode ser que eu queira fazer um projeto mais tarde infantil e isso aí vai detonar de uma vez para sempre a minha já arranhada reputação, né? Eu me lembrei agora que tem um seriado, desculpe lhe interromper, mas o Fábio Porchat, não sei se você acompanha ele tem um seriado Homens, né, que está lá no Amazon Prime. Você já chegou a ver algum episódio? O do Amazon não vi ainda não. Tudo que eu conheço do Porchat é da Porta dos Fundos e os filmes, né, que ele fez. Mas é muito engraçado. Deixa eu só lhe contar, porque aparece com o lance do Capitão Caralho. Ele é um cara que ele tem problema de disfunção erétil e a série é uma conversa, uma intimidade entre ele e os amigos, eles vivendo boate, barzinho, etc. E você sabe o grilo falante dele é o Braulio. E tem exatamente isso, é a cara de um cara vestido. É bem legal. Assista, porque tem tudo a ver, viu? A voz da consciência dele é a outra cabeça, né? É a outra cabeça. Faz sentido, é bem criativo. E, assim, tem uma coisa muito interessante nisso, de você trabalhar com criatividade, né? Trabalhar com criatividade hoje é diferente de trabalhar com criatividade há uns 20 anos atrás. Aonde você ia lançar suas ideias, seus personagens, e praticamente você teria ideias excelentes que não sairiam, né, daquele seu meio ali. Hoje você tem uma capacidade potencial de impactar muita gente e de se transformar num sucesso que necessariamente não é uma celebridade. Ou seja, você não vai estar nos meios hegemônicos. Eu estou pesquisando essa coisa de mídia social, Yuri, e ontem eu vi um escritor, né, que está na minha rede, o nome dele, eu acho que é Diego Rodrigues, né? O Diego Rodrigues tem 1.100.000 seguidores no Instagram. Aí eu pensei assim, caramba, velho, o cara tem 1.100.000 seguidores, eu nunca ouvi falar dele. Por que ele consegue isso? Porque ele tem um nicho que funciona e ele tem um trabalho que toca as pessoas. Não é? E as pessoas estão se identificando com esse tipo de trabalho e nós aqui não conhecemos o Diego. Eu conheci, mas a maioria das pessoas não conhece o Diego Rodrigues. Ele tem 1.100.000 seguidores. Eu falei, caramba, velho. Se eu tivesse 1.100.000 seguidores, eu ia ter tanta oferta de trabalho
eu ia estar rindo de orelha a orelha. Então, o que é que esse cara conseguiu e eu não consegui? Não é? Com certeza ele tá aí atingindo muita gente, porque tem um trabalho bom, né? Um bom potencial aí de chegar nessas pessoas, né? Então, será que não é alternativa para a gente? A gente trabalha com criatividade, com produção de conteúdo, de repente ter uma sacada, saber como atingir as pessoas com essa sacada e, de repente, viver da sua arte, né? Que é o grande desafio, todo mundo. Não sei, agora vou inverter aqui, queria saber se já te ocorreu alguma coisa nesse sentido. Me explique assim melhor a pergunta. Você tem a Voz Comunica, né? Sim. Que é um nome bastante sugestivo, né? Quem tem voz, comunica. Hoje está mais fácil ter voz, né? Mas está mais fácil ter voz. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, por ter muitas vozes, está mais difícil de ser ouvido. A gente afetar esse ouvido, não é? É verdade. Não sei. Eu queria ouvir o seu comentário aí, né? Bom, não sei se você lembra, mas a Voz Comunica surgiu numa época onde a gente trabalhou junto, né? Lá na Propeg. Botar meus óculos aqui, cara. Em paralelo, a Voz começou a ser meio que um plano B na minha vida, onde eu e Vivian começamos a justamente atender o mercado de sites, que as agências não davam muita atenção, né? Era o diferente fazer site. E naquela época teve uma mudança política muito forte, onde um grupo político forte saiu do poder, e aí a gente pensou, a Bahia agora tem voz. Então teve um certo cunho político no nome, né, da Voz Comunica, e ao mesmo tempo virou uma missão nossa dar voz a marcas, dar voz a parceiros e etc. E cá para nós, essa live aqui, ela foi um pouco o objetivo de dar voz ao mercado publicitário, porque a gente vê muito, vai ter uma live do mercado publicitário, mas a gente só vê, com todo respeito a Laura, com todo respeito a Américo, mas a gente vê a live da Sinapro e a gente só vai ver Laura, Américo e os dirigentes. Então eu pensei em fazer uma live para chamar os meus amigos publicitários que eu respeito, que eu trabalhei junto e de uma forma humilde, dentro das minhas possibilidades, dar voz a todos no meu perfil, que nem tem assim tantos seguidores. Então eu acredito que a voz, ela não precisa ter milhares de seguidores para ela ser relevante. E eu acho que às vezes é melhor você ter os seguidores certos do que você ter milhares de seguidores que às vezes estão dispersos e não necessariamente estão contribuindo para o crescimento de sua marca. Não sei se eu respondi direito. Sim, não, perfeitamente. E concordando com você, Yuri, é muito melhor você ter 1.000 seguidores com um engajamento de 10%, que você tem 1 milhão de seguidores, onde você tem engajamento que é praticamente nulo, não é? Então, eu conheço casos de pessoas que já foram muito famosas e hoje não conseguem mobilizar as pessoas que os seguem, não é? Porque o conteúdo não deixou de ser relevante, já não está reverberando tanto quanto antes, porque os tempos mudaram, né? Isso. E a gente tem que saber que a gente tem que mudar com os tempos, né? Então, nosso desafio hoje é a gente entender como é que está funcionando isso, como é que a gente vai se impor com o nosso conteúdo, com nossa arte, como é que a gente vai continuar sendo relevante, porque a cada 6 meses a lógica muda, né? Sim. Agora ele está vivendo um novo paradigma, né? Que é o paradigma da pandemia. Se eu puder puxar a palavra, eu vou falar exatamente disso. Na história da Voz Comunica. A gente surgiu como uma agência de design que fazia sites para o mercado publicitário. Começamos a fazer isso. De repente, a gente percebeu que redes sociais passaram a ser o negócio, o business da vez. E aí a gente começou a oferecer o serviço de gestão de redes sociais. Depois, o nosso serviço virou gestão de anúncios em redes sociais.
E depois passou a ser comércio eletrônico, que a gente começou a atender empresas que estavam vendendo pelos meios tanto sociais quanto de sites. E repare que a arte, né, vence qualquer crise. Então a gente Verdade. precisa se reinventar, né? Como esse é o tema de sua live, essa nossa arte de empreender é uma arte de você camaleonzar o tempo todo. Agora a arte está sendo trabalhar e-commerce. Por quê? Porque quando a gente ouviu falar de coronavírus, a gente aqui trabalha muito com Google Trends, com ficar analisando volume de palavra-chave. A palavra-chave que pipocou, que foi para lá para o alto, cresceu 700%, foi delivery. Então, nesse momento, a gente transformou toda a nossa estratégia em e-commerce. Já era e-commerce. Só que a gente transformou toda a nossa linguagem. Se você entrar no site da Voz Comunica hoje, a palavra é e-commerce. E é um pouco disso que você está falando, né? Você, como cartunista, você precisa entender o momento. Aliás, eu vou até ler aqui uma definição da Wikipédia. O cartunista ou humorista gráfico é o desenhista especializado em cartoon, um dos tipos de humor gráfico, caracterizado por retratar de forma crítica aspectos que envolvem o dia a dia de uma sociedade. Esse trabalho é muitas vezes criado para o entretenimento, comentário político ou publicidade. Cartunistas podem trabalhar em diversos formatos. Tem a ver com o que a gente está falando? Tem tudo a ver, mas eu ainda acho que o cartunista ele ainda transcende um pouco isso, não é? Porque o cartunista ele é uma pessoa que ele registra a história, não é? Tem alguém. Se a gente pegar os jornais de qualquer época e a gente prestar atenção nos cartões, é possível que você tenha um depoimento muito mais apurado do que lendo as matérias. Situações que são complexas, com suas imagens e com pequenas sacadas, né? Pequenas frases. Então, eu acho que o cartunista ele tem essa capacidade de síntese, que muitas vezes você tem um excelente cartunista que não é um grande ilustrador, não é isso? E ele tem uma capacidade de comunicação que transcende a capacidade técnica, né, de desenhar. Concordo, sim. É um olhar que se transforma em voz muito rápido, né? Exatamente, que se transforma em voz e que a posteridade acaba dando um cunho histórico, né, ao registro dessas pessoas, né? Então, acho que o bom cartunista tem essa capacidade. Você desenha todo dia, né, Rogério? Eu desenho de maneira, vamos dizer assim, prática quase todos os dias. Mas quando eu não desenho, eu estou pensando no desenho, né? O ilustrador, ele olha para os objetos, ele não vê os objetos, ele vê figuras, ele vê cores, vê sombra, vê luz. Então, isso é desenhar, né? O exercício de desenhar com a mente é também o desenho. Mas, na prática, mesmo papel, nem sempre. Às vezes eu fico bastante tempo sem fazer o papel, mas desenho com os olhos, né? Com a interpretação do mundo tridimensional. Sim, faço isso. Você falou que na época da tarde você não sofria censura. Mas hoje a gente está vivendo um contexto político bem diferente, né? Sim, sim. Como é que você se sente desenhando hoje? Assim, você acha que isso lhe impulsiona o que a gente está vivendo hoje aí na política, né? Meio que um revés. Como é que você está vendo a censura hoje? Eu vejo que a censura, ela existe em muitas formas, sabe? A gente está com uma censura que ela está praticamente caminhando para ser institucionalizada se não fizermos alguma coisa. Porque a gente teve um problema, por exemplo, com o clipe de Arnaldo Antunes, alguns meses atrás.
onde a TV Brasil tirou o clipe do ar. E era um clipe político, né? Um clipe de cunho político, de crítica. A TV Brasil tirou o clipe do ar. Não deu nenhuma justificativa. Mas a gente soube que foi partir do gabinete do ódio tirar o clipe do Arnaldo Antunes do ar. Isso suscitou uma série de debates, né? Digo, poxa, a gente tem que gritar, a gente tem que reclamar, tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre censura, porque se a gente não fala da censura, mesmo quando aquele conteúdo você não concorda, mais tarde vão censurar o seu conteúdo também. E eu acho que essa onda que a gente está passando agora, eu tenho muito menos medo do que muita gente tem, sabe? Eu acho que vai passar, esse retrocesso aí político vai passar, mas a gente corre o risco de que isso deixe algumas sequelas, né? E qual é a sequela? A sequela é que venha alguém lá de cima e diga o que é que você pode e o que você não pode assistir. Né? Tem o tal do marco da internet que estão tentando aprovar. Por um lado, eles estão usando como desculpas, né, acabar com as fake news. Mas, bicho, a gente tem que acabar com a fake news sem acabar com todo o resto, né? E é perigoso, e eu acho que a gente tem que expandir esse diálogo para que, efetivamente, a gente não sofra os efeitos das decisões dos poderosos. E a gente aqui embaixo, a gente deixe de ter liberdade, né, para se criar um cartoon, para se fazer piada, né? Que eu acho que a gente deve fazer sempre piada, deve sempre discutir. Só um segundo. A piada de bom gosto, né? É a piada de bom gosto. Acho que piada de bom gosto é aquela piada que você não diminui ninguém, é aquela piada que você não é racista, que você não é misógino. A gente pode fazer a piada com racismo, sem promover o racismo, ou seja, uma piada de crítica ao racismo, mas não de crítica a pessoas, entendeu? E Eu acho que travou. Volta, Rogério. Opa, voltei. Opa. Voltei, rapaz. Prometi que não ia cair e deu uma caída, né? Então, como eu estava te falando, Yuri... O Hector aqui falou, rir com a pessoa, não rir da pessoa. Exatamente. Né? Foi esse papo que a gente teve essa semana, né? Rir com, bater no poderoso, entendeu? Bater em quem oprime e não bater no oprimido, entendeu? Eu acho que essa aí é uma boa alternativa, né? Para que a gente tenha, vamos dizer assim, a gente possa defender a nossa liberdade, né? De falar o que quiser. E de, inclusive, ter a liberdade de não ser politicamente correto todo o tempo, né? Sim, sim. Para a gente não ficar... E como é que foi com essa pandemia aí que chegou e mudou tudo, né? Com você, teve alguma diferença ou você já estava vivendo numas de home office, não teve nenhuma... Você não teve nenhuma dificuldade? Comente aí um pouco a pandemia. Bem, o que aconteceu com a pandemia, no meu caso, é que não mudou muito, porque eu já trabalho remotamente, né? Eu já, inclusive, sinto falta, o que eu mais sinto falta é de ver pessoas ao vivo. E eu já não via as pessoas ao vivo, a não ser nos eventos, né? Quando eu saía. E o que aconteceu é que agora está todo mundo de home office, né? Eu já estava de home office há 8 anos, né? Que eu estou trabalhando de casa mesmo, com pouca interatividade. Agora, o que mudou é que os investimentos foram cortados para a parte de arte, né, de ilustração, e eu fiquei sem muito volume de trabalho. E o que está acontecendo? Eu estou usando esse tempo para repensar o pós-pandemia e estou achando super positivo, né, no sentido de que agora estou começando a ter muitas ideias, muitos insights que eu posso usar efetivamente, né, para quando a gente sair desse período. E
E eu vejo que existe um mercado fértil para a coisa da imagem, sabe? Eu vejo de maneira Sei. muito positiva depois que isso passar. Porque a inteligência artificial que está vindo aí, que é uma coisa que a gente deve se preocupar, não vai afetar o nosso trabalho, né? Quem trabalha com produção de criatividade, quem trabalha com criação, né? Eu acho que a inteligência artificial ela não vai tomar nossos postos. Pelo menos, enquanto não tiverem alma, isso não vai acontecer. Então, eu escolhi, sabe, Yuri? Eu escolhi um olhar positivo. Porque, para ser bem honesto com você, houve momentos em que eu fiquei bastante baixo astral, sabe? Tem momentos que eu fiquei tipo mal, bebendo quase todos os dias. Aí eu falei, porra, bicho, tá bom. Tá na hora de... Chega de sentir pena de você mesmo e começa a ver o lado bom da coisa, né? Começa a ver que você tem um monte de coisa aí que ninguém tem e isso é uma braba que vai passar e tem gente em situação muito pior. Tá ganhando menos grana, né? Tem as incertezas, mas essa porra é passageira. Eu digo, pô, não vai me matar, porque eu já tô com muita saúde. Então comecei a ver o lado positivo dessas coisas e comecei a trocar muita ideia com muita gente. E hoje eu vejo a pandemia como algo que na minha vida está tendo um impacto positivo no sentido de eu me ressignificar, inclusive pessoalmente, entendeu? Que eu encarei algumas fobias, encarei alguns medos, inclusive essa insegurança, né? Que o mercado nos traz todo o tempo, e eu resolvi tomar como desafios. E conversando com muita gente positiva, como essa conversa de hoje aqui, eu tenho conversado com muita gente e eu estou tendo um olhar mais positivo, né? De que eu vou sair dessa mais forte e a criatividade agora está rolando tipo em caldeirões de criatividade. Eu estou tendo muitas ideias e que essas ideias passaram a vida depois que eu mudei o meu olhar quanto à pandemia. Eu digo, porra, eu não tinha trabalho para explorar minhas ideias, agora eu tenho. Estou colocando elas em prática, entendeu? Estou fazendo um planejamento pós-pandemia que eu acho que vai ser muito positivo. E nesse planejamento, é um planejamento muito menos egoísta, porque eu não estou trabalhando para minha sobrevivência apenas agora. Eu estou trabalhando, dividindo mais com as pessoas. Eu estou com uma ideia, um plano que eu não posso agora revelar, mas é que é um plano que tem muito de compartilhamento de coisas boas, né, com pessoas que vão ter, que vão sair melhores depois dessas interações, entendeu? E eu estou muito feliz só com a ideia. E quando eu implementar, eu vou estar muito mais satisfeito, entendeu? E eu não quero medir a minha satisfação pelo que vai estar na minha conta bancária, porque eu já tenho tanto privilégio, eu não preciso ter um privilégio de ter tanta, como é que eu vou dizer, tanta grana quanto eu tinha há 2 anos atrás, entendeu? Então, eu tô vendo isso de maneira positiva, de trabalhar com criatividade, de conversar com pessoas legais e beber dessas fontes que nós temos aí, entendeu? Posso aproveitar, inclusive, isso que você falou? Por favor. Eu acho que, para mim, essas lives estão sendo excelentes porque eu estou confirmando uma série de olhares e sentimentos que eu estou tendo. E é isso mesmo. Eu acho que a gente está aprendendo a ressignificar a vida, a carreira, os passeios, etc. A gente descobriu que a gente não precisa gastar tanto para ser feliz. A gente está na nossa casa, no nosso canto, sem shoppings, sem festas, sem eventos, sem praias, e a gente está conseguindo se virar e criar, né? E amar, e cuidar de filho, e desenhar, e tocar uma música. Como é que tá, por sinal, você de música? Até queria lhe perguntar. Sim. Eu tô tocando um pouquinho melhor do que da última vez que você viu. Tá com a viola aí? O viola tá em algum lugar totalmente desafinado, mas tem tudo aqui. Eu tenho guitarra também. Sinto falta muito disso, né? Que eu estava tocando, eu estava na ativa, tocando com uma banda de gente maravilhosa.
onde a gente tinha encontros em estúdio, encontros para fazer show também. E isso é que eu sinto mais falta, né? Não tenho agora, mas a gente continua se falando. E uma coisa massa, Yuri, que além dessas lives, né, que toda semana alguém quer conversar comigo ao vivo e eu me sinto muito feliz que alguém lembra de mim e me chama para conversar. No começo tinha um pouco de resistência, hoje encaro isso de uma maneira muito legal, muito interessante, porque como você mesmo falou, né, a gente sai mais rico, né, desses bate-papos. E eu comecei a fazer uma coisa também que é interessante. Eu comecei a ligar, telefonar mesmo para amigos que eu não falo há anos, né, que está só no WhatsApp ali, a gente não liga. Aí eu comecei a fazer isso, uma vez por dia, ligar para esses amigos, saber como é que vocês estão. E aí, tá na deprê, como é que tá aí o clima? Porque a gente pode cair, né, nessa. E fazer planos, né? Eu já marquei tanto plano que quando acabar a pandemia, eu vou ter uma vida social intensa pra cacete, é capaz. Não sei não, velho. Mas a esperança é uma coisa que mantém a gente positivo, sabe? A expectativa é melhor do que o presente, eu costumo dizer, não é? Quando eu acreditava em Papai Noel, era uma coisa maravilhosa, porque eu passava 11 meses do ano esperando o presente, e quando eu ganhava o presente, não era tão legal quanto estar esperando o presente, né? Então, a saída dessa situação pandêmica, para mim, é o meu presente Papai Noel hoje, só que Natal tem data, e a gente ainda não tem data, né, para sair dessa. Mas vamos sair. E vamos sair melhores, né? Como você falou aí. Eu vou sair, eu posso falar por mim, eu vou sair mais positivo, sabe? Vou sair com um olhar mais positivo das coisas. Eu mergulhei, não tenho vergonha de admitir, cara, que eu mergulhei eu achei até que eu estava depressivo, né? Fiquei numa mal, mas saí, tive sorte, ou então não era depressão de verdade, mas eu fiquei bastante deprimido. Saí e descobri, cara, uma coisa que eu tinha visto num filme. Você assistiu, né? Into the Wild, que eu assisti lá na Irlanda, não sei qual é o título em português, onde o cara ele resolve largar tudo e viver sozinho, Na né? Kombi. Na Kombi. E ele morre porque é um acidente, né? Ele comeu alguma coisa envenenada, morre por acidente. E ele registra que a grande conclusão é que não tem como a gente crescer sozinho. A gente cresce compartilhando, a gente cresce trocando e entrando realmente em intercâmbio com pessoas, né? E é interessante e é importante que a gente saiba escolher essas pessoas, não é isso? E eu acho que é o período agora, né? Da gente escolher as pessoas que a gente quer bater papo, que a gente quer trocar e dar uma mão para quem está realmente precisando, né? Para quem está... Que às vezes a pessoa não tem coragem de ligar para a gente porque não está nem com a cabeça de fazer isso. Você vai, bate papo com a pessoa, chama ela até para uma live. Eu digo, velho, finge que você está bem. Porque se você fingir que está bem direto, daqui a pouco você vai estar bem, você não vai nem saber que está fingindo. E de repente, aquela coisa, né? Fake until you make it. Fake it until you make it. Você vai fingir até que você tenha consciência de que você não está fingindo, que você realmente está se sentindo bem, né? E eu hoje... Edna Rios Azevedo está dizendo que hoje quem vai dar o presente, que é ser feliz, é você. Parabéns, meu filho, você viu. Que beleza. Para mim, essa generosidade, né, que parte desses comentários fala muito mais sobre quem fez o comentário do que sobre mim. Então, é legal, né, que reverbera isso, né, com essas pessoas. Pois é, eu sei que a gente estava falando de desenho, coisa e tal, e eu não quero transformar isso numa autoajuda, né? Embora não tenha nenhum preconceito com esse termo, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, viu? De falar sobre o nosso humor, falar a galera preocupada com a economia. Que porra de economia, velho? Economia, assim, dinheiro a gente perde, a gente gasta, a gente ganha de novo, entendeu? Eu mesmo não estou mais tomando cerveja artesanal, pô. Estou tomando cerveja barata. Não estou mais gastando dinheiro com coisa supérflua, entendeu? E descobri que não tem nenhuma diferença, né? Porque como a gente se sente que importa, né, no final. E se a gente que produz arte, se a gente não foca no sentimento,
a nossa arte não tem força, né? Então é isso que eu queria, né, salientar. Trabalha com criatividade. Não tem nenhum problema você trabalhar para o mercado, você fazer campanha política, você trabalhar para as agências de propaganda. Eu faço isso. Aliás, a maior parte da minha grana vem daí. Mas eu digo, porra, eu hoje sei que eu preciso do meu projeto paralelo, eu preciso do meu projeto onde eu tenha um impacto realmente positivo, entendeu? Não importa se eu vou ter 1.000, 1 milhão, 50 seguidores ou uma pessoa que vai chegar para mim e, como ex-aluno, chegar para mim e dizer, porra, velho, eu tenho emprego graças ao que eu aprendi com você, coisa e tal. E quando eu falo isso, eu não quero soar que... Eu não quero que isso possa parecer uma autopropaganda, porque eu também não gosto dessa coisa, mas eu acho que é legal você tocar o coração das pessoas, né? É legal você chegar e, porra, seu trabalho, alguém fala, pô, velho, eu vi sua exposição, aquilo me emocionou, aquilo me deu uma mensagem. Eu acho que essa mensagem já estava na pessoa. Aquilo ali foi só um catalisador, né, disso. Porque as coisas boas estão dentro da... Vou pedir um gancho, porque eu prometi a você que hoje ia ser fora da caixa, ia ser diferente, né? Pronto. A gente não ia ficar fazendo. Então eu queria, na verdade, eu trouxe aqui, eu queria fazer uma saideira, pode? Pô, pelo amor de Deus, vai ser uma honra. Eu li teu nome num cartaz, em letras em neon e tudo. Ano passado diriam que eu tava maluco. O pessoal gosta de escrachar, de ver a gente por baixo. Pra depois aconselhar, dizer o que é certo e o que é errado. Eu te avisei, vai à luta, marca teu ponto na justa. Eu te avisei, vai à luta, marca teu ponto na justa. O resto deixa pra lá, deixa pra lá. Você não viu, mas fingiu que não tinha ouvido nada. Armou de boca calada e agora se deu bem. Passa toda deslumbrada, sem um tostão pra me emprestar. E um cordão de puxa-sacos pra te paparicar. Eu te avisei, vai à luta, marca teu ponto na justa. Eu te avisei, vai à luta, marca teu ponto na justa. O resto deixa pra lá. Mas vai, vá, 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 vá. Porque os seguidores de hoje são os linchadores de amanhã. Vai, vá, 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 vai à luta. E a gente tem que ir à luta. Sempre, Não é meu não? irmão. Meu irmão, obrigado Sempre. por ter vindo para a nossa live. Foi de coração, viu? Obrigado, Para meu todos velho. nós, para a gente ir à luta e vencer essa crise. Vamos vencer, vamos sair dessa crise com arte, cara, com criatividade. E breve eu vou marcar com você também, da gente, quando sair disso, a gente vai tomar uma pessoalmente, velho. Você é o cara que fez falta também, nossa amizade. Falou. Um abraço em você e em todo mundo que está aqui. Pessoal, obrigado. Obrigado, Amanhã, gente. Vivian vai entrevistar Felipe Arcoverde. Na quarta, eu vou entrevistar nossa amiga Juliana Cairo. Massa! E na quinta, eu vou entrevistar um grande cara que faz a gestão do Projeto Escola, né, do Teatro Escola, que é Nel Araújo. Então, eu estou aqui meio que fazendo um preâmbulo já para a próxima live. Mais uma vez, lhe agradecendo. Obrigadão, viu, Rogério? Eu que te agradeço, cara. Pessoal, até amanhã. Quem é live, sempre aparece. Valeu. Obrigado, Rogério. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.